Sábado passado a gente estava aqui fritando, queimando, mas Deus é um Deus do pão nosso de cada dia. Então tem mais todos os dias e hoje tem mais para nós aqui. Eu sei que até o final desse culto nós vamos ser visitados com ainda mais intensidade da presença de Jesus. Amém? Você crê? Você está com frio? Está todo mundo quietinho. Abre aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 6. A partir do versículo 10. Esse texto fala sobre o sacerdócio e os sacrifícios, como eram feitos os holocaustos. E o versículo 10 diz: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e com um calção de linho cobrirá o seu corpo. Depois retirará a cinza gordurosa do holocausto queimado pelo fogo sobre o altar e a depositará ao lado do altar. Retirará então as suas vestes, vestirá outras e transportará esta cinza gordurosa para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo que consome o holocausto sobre o altar não se apagará jamais. Cada manhã o sacerdote lhe acrescentará mais lenha. Sobre ele disporá o holocausto e nele queimará as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Um fogo perpétuo arderá sobre o altar e jamais se apagará. Esse texto mostra, como eu falei, como os sacerdotes deveriam fazer os sacrifícios, os holocaustos. E uma coisa muito interessante que a gente percebe aqui é que quando era feito um sacrifício, tinha que ter lenha, tinha que ter um cordeiro, tinha que ter um animal. E aquela lenha que queimava, caía gordura em cima daquela lenha. E quando o fogo apagava, era necessário retirar as cinzas e colocar nova lenha, e novo fogo, e novo sacrifício. E nós acabamos de sair de uma conferência incrível. Nós recebemos de Deus, a presença de Deus estava aqui. Nós fomos tocados por Deus. Não há dúvidas que a presença de Deus estava aqui. Quantos testemunhos, quantos feedbacks de pessoas que foram tocadas por Jesus aqui. A galera do ID, os meninos aqui de 10 a 13 anos, os pré-adolescentes, tendo talvez as suas primeiras experiências com o Espírito Santo. Então, a presença de Deus, ela estava aqui. Mas, apesar de nós recebermos o fogo de Deus, nós temos a responsabilidade. Eu e você somos responsáveis por manter o fogo aceso. Uma vez Jesus nos ensinou a orar, e Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por mais que você tenha comido de uma porção de Deus ontem, hoje de manhã tem algo fresco para você. Por vezes nós precisamos parar o tempo para ouvir a opinião de Deus, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem significado. Toda voz tem como fim te levar para algum lugar. A palavra demônio, no hebraico, no grego, nos dois, é daimonia, que significa seres de informação. Então, a Bíblia diz, Paulo está dizendo que no mundo tem muitas vozes, muitas vozes. E nenhuma delas é sem significado, e nenhuma voz é sem sentido. Toda voz que você escuta tem como objetivo te levar para algum lugar. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual voz você tem ouvido? Do que você tem alimentado o seu coração? Do que o seu coração está cheio? Uma forma de você medir isso é sobre o que você mais gosta, sobre o que você mais fala, sobre o que você mais conversa. Né? Qual é o seu assunto? Qual voz você tem ouvido? A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso.
O nosso coração, ele nos trai muitas vezes. As nossas emoções são traiçoeiras. Se você caminhar pelo que você sente, se você andar pelo que você tem sentido, por vezes você não vai fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados, você está cansado de saber disso, mas nós fomos chamados para andar por convicção e não por sentimentos. Nós fomos chamados para andar por princípios e não por aquilo que a gente sente. E uma coisa que eu tenho observado na minha vida e na vida de diversas pessoas é que às vezes Deus faz uma reviravolta na sua vida para te colocar no lugar que você deveria estar, com as pessoas com que você deveria estar. Por vezes o nosso coração faz planos, mas quem traz a resposta certa é Jesus. Não tome decisões baseadas em emoções. Estava conversando com o Vitor um dia, com o pastor Vitor Paiva, que às vezes algumas pessoas chegam com algumas situações até nós, e tudo que elas querem é que a gente assine embaixo para aquilo que elas desejam fazer, para aquilo que elas já decidiram fazer. E a pergunta que eu gosto de fazer é: você tem uma palavra de Deus para você tomar essa decisão que você quer tomar? Jesus te falou alguma coisa sobre isso que você quer fazer? E por vezes a pessoa fala, mas no coração dela ela já tomou a decisão. Então elas criam uma palavra de Deus para aquilo que elas querem fazer e elas seguem adiante naquilo. Só que, cara, não espere muito tempo para ver aquilo dar ruim e a pessoa voltar para um lugar que ela talvez nunca deveria ter saído, e agora ela está mais quebrantada para ouvir a voz de Deus e para tomar a decisão correta. Pastor Paulo Sérgio, que muitas vezes eu ia no devocional dele, 5 horas da manhã, eu lembro que um dia eu estava num deserto cabuloso, e ele falou assim: nada certo, uma chapa muito quente para amolecer um coração duro. Então, por vezes, Deus vai te levar para um lugar onde tudo o que Ele deseja é que você tenha um coração dobrável, um coração mole, um coração amolecido, para ouvir a voz de Deus. Quando Jesus fala para o jovem rico: vai, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem, cara, você é muito rico. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Será que Jesus queria ver o jovem rico pobre? Não. Jesus queria o coração do jovem rico. Por vezes existem muitas coisas entre nós e Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que tem entre você e Jesus? O que tem entre você e Deus? Será que existe alguma interferência impedindo você de ouvir a voz de Deus, de cumprir o chamado de Deus, de fazer a vontade de Deus? Será que existe um relacionamento, uma pessoa, o amor ao dinheiro, o querer casar a qualquer custa? Será que existe? É uma pergunta apenas. Será que existe alguma coisa entre você e Deus? E se existe, Deus te convida a tirar isso agora. Não há problema em você ser abençoado, em você casar, em você ter dinheiro, em você ter amigos. Mas quando algo está entre você e Deus, é necessário com que você tire isso do lugar. É necessário que você retire as cinzas que impedem de colocar uma nova lenha para que o fogo de Deus desça e consuma a sua vida. Olha o que diz 1 Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Às vezes tudo que nós precisamos é nos humilharmos diante de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte. Talvez você possa pensar: mas Deus quer que eu me humilhe? Não, talvez eu diria que Deus quer o seu coração, quer a sua intensidade, quer que você o reconheça em todas as coisas, para que Ele a seu tempo te exalte, a seu tempo te coloque em um lugar que é seu, que é o seu lugar. Então nós precisamos respeitar os processos de Deus para a nossa vida. Jesus ficou 30 anos no anonimato, sendo alguém desconhecido. Ele era o filho de quem? Do José e da Maria.
E em 3 anos e meio, ele dá um show, cumpre a missão e vai embora. E 2000 anos depois, a igreja está viva, forte, poderosa, por causa de alguém que viveu o processo necessário. Hoje nós, como modernidade líquida, a gente quer 3 anos e meio não, a gente quer 3 horas de processo e 50 mil anos de palco, de plataforma. Só que se você não viver o processo que você precisa viver, você não tem estrutura para suportar o peso da bênção que Deus quer entregar para você. Você precisa de estrutura. Quantas pessoas acessam um pouco de dinheiro, prosperam e o cara some. Daqui a pouco ele está na balada e daqui a pouco ele está nos inferninhos. E ele saiu de um lugar onde ele foi abençoado, mas Deus deu um pouquinho para ele e ele se perdeu. Só que não pense que isso dura. A Bíblia diz, vê o ímpio prosperar no seu caminho, olhei de novo, ele não estava mais lá. E aquele que estava se alegrando em Deus no processo, aí Davi fala de novo depois, ele fala, e depois passou o tempo, eu olhei de novo e eu falei, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, a sua presença está comigo. Nós precisamos ter um coração ensinável diante de Deus, diante dos homens, diante dos nossos pais espirituais, diante dos nossos pastores. Quantas vezes alguém que está cuidando de você, que está discipulando você, alguém que está pastoreando você, ele está enxergando além do que você enxerga. Então é óbvio quando ele fala, cara, se você for por aqui, isso aqui pode dar muito ruim. Talvez ele está sendo até muito cuidadoso para falar, não vai por esse caminho que você pode quebrar a sua cara. E eu não estou falando de você ser um completo alienado e simplesmente ouvir qualquer instrução e não pesar nada e não ouvir o Espírito de Jesus. Mas se alguém que deseja o seu bem, se alguém que busca a Deus, se alguém que está alinhado com o coração de Deus, te dá um conselho, te dá uma instrução, talvez seja única e exclusivamente porque Ele quer você bem, porque Ele quer ver você cumprindo o seu propósito, amando a Deus e abençoando a vida de outras pessoas. Olha o que Colossenses diz, anotei aqui. Colossenses 2, ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Nós devemos andar em Jesus, assim como nós recebemos Jesus um dia, nós devemos permanecer nele e andar nele. E é muito interessante quando a gente pensa em processo. Um dia José está no palácio, servindo a mulher de Potifar. No outro dia, ele vai para a prisão e mais na frente, ele está governando. Daniel jejua e se consagra a Deus. Se abstém de alimentos, decide não se corromper, não comer os manjares do rei. Só que quando ele é jogado na cova, quem decide não comer são os leões. Olha que interessante, cara, o cara jejua, o cara se consagra, o cara se separa e ele é lançado numa cova. José, seguindo o propósito de Deus para a vida dele, é lançado numa prisão. Aparentemente isso é algo muito ruim e de fato talvez seja muito ruim, talvez está no processo. Mas se você permanece firme no processo, Deus vai ser contigo, cara, e a presença dele é tudo o que importa, a presença dele já é a nossa recompensa. Veja, Paulo e Silas estão cheios do Espírito, pregando o Evangelho na Macedônia, e eles são presos. Mas a partir desse episódio, em Atos 16, é fundada a igreja de Filipos e o reino de Deus continua avançando. Parece uma coisa ruim. E eu talvez me arrisco a dizer que Deus se esconde em aparentes fracassos. Talvez o que você chama hoje de fracasso, Deus está chamando isso de promoção. Talvez o que você chama hoje de derrota, Deus está chamando isso de processo. Ele está chamando isso de, te forjar no fogo para que você avance, para que você cresça. Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz que Deus vê o nosso coração. E eu te pergunto, quais são as motivações que você tem para fazer o que você está fazendo hoje? O que você está plantando, porque a sua motivação é uma semente. O que você faz na sua vida hoje, cada atitude que você tem, qual é a sua motivação?
Qual é a sua motivação para estar aqui hoje? Qual é a sua motivação para o que você vai fazer amanhã? Qual é a sua motivação para segunda-feira? Isso determina o que você está plantando. E o tempo vai mostrar o que nós estamos plantando. Se a sua motivação é o amor a Deus, então permaneça nisso. Porque você vai colher bons frutos disso. E nós fomos chamados para atrair a manifestação de Deus. Abacuque vai dizer, porque como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Pastor Vini acabou de lançar o seu livro, muito massa, gratuito ainda, né? A gente podia era lançar o livro do pastor, né? Podia todo mundo fazer uma vaquinha aqui. Que livro poderoso, cara. Eu li numa sentada e eu confesso que no meio do livro, quando eu estava lendo, eu fui incendiado no meu coração, sabe? Porque se você está aqui no RLV, eu acredito que de alguma forma você tem uma conexão de propósito com o que Deus está fazendo aqui. E a nossa linguagem é avivamento. Então, enquanto eu estava ali lendo sobre os avivamentos, começou a arder uma chama no meu coração muito forte. E eu comecei a chorar. E eu me lembrei do que está escrito lá em Jeremias 29. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achados de vós. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está falando assim, ei, vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus está falando para mim e para você aqui hoje, você vai me encontrar, talvez até nas suas piores dores, talvez até nos seus piores momentos. Talvez você chegou aqui hoje e você fala assim, cara, tá todo mundo aqui, mas ninguém sabe o que eu estou vivendo dentro do meu coração. Talvez você chegou aqui hoje e você pense assim, eu estou quebrado, eu estou endividado, eu não sei mais o que fazer. Talvez você chegou aqui hoje acabou de terminar um relacionamento e seu coração está partido. Talvez você chegou aqui hoje e com essa palavra você pode estar pensando, realmente naquele tempo eu amava muito a Deus. Lá atrás eu li a Bíblia. Lá atrás eu tinha uma paixão dentro do meu coração. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Jesus está dizendo assim para você, me busca e você vai me encontrar. Quando você me buscar com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. No livro do pastor Manifesto Avivalista, ele fala que existe uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus. A Bíblia diz em Abacuque, toda a terra está cheia do conhecimento da glória, assim como as águas cobrem o mar. Mas nós precisamos atrair a manifestação da presença de Deus. E como nós vamos atrair a manifestação da presença de Deus? Orando. A oração atrai a manifestação de Deus. É inevitável. A oração move o céu. Seja intencional na sua oração. Ore como se Deus estivesse te escutando. Jonathan Edwards diz, aquele que vive uma vida sem oração, vive sem Deus no mundo. Olha que outro avivalista diz, Charles Finney, a oração que não te move, tampouco moverá o céu. Billy Graham, dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Billy Graham também diz, não importa o quão desesperador possa parecer uma situação, nunca pare de orar. Martinho Lutero, o melhor medicamento contra uma tentação é oração e jejum e Bíblia. Pilares básicos. Um reformador disse, o melhor remédio, a melhor medicação contra uma tentação é oração, Bíblia e jejum. Então, se você vive de fracasso em fracasso, com o hábito virando até com o pecado virando até algo muito comum na sua vida, eu não preciso de muita informação para saber que você não tem uma vida de oração, para saber que você não está nutrindo a sua vida de oração, a sua vida de devocional, pilares básicos. Pilares básicos, orar atrai a manifestação de Deus. Foi o Heaven Hill que disse, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Dwight Moody disse, eu não oro mais que 10 minutos, mas não passo mais que 10 minutos sem orar.
C.S. Lewis, há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Como isso é verdade? C.S. Lewis também diz, nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus. E mesmo assim, ele não deixava de orar. Paulo vai dizer em Filipenses, torne tudo conhecido diante de Deus em oração e ação de graça e gratidão, como foi falado aqui. Orar atrai a manifestação sobrenatural de Deus. Foi Jesus quem disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Toda reunião de oração vai atrair a manifestação de Deus. Por que é comum ter tantos testemunhos da galera que frequenta o Fenda, da galera que está no Fenda? Testemunho de gente que está atraindo a manifestação da presença do sobrenatural de Deus. Porque é um ambiente de oração. Não é nenhum segredo. Sabe, às vezes eu sinto que a gente já tem toda a receita do bolo simples. Tão simples. Mas o que falta é a gente colocar em prática. Ore. Ore como se Deus estivesse te escutando. Seja intencional na sua oração. E lendo o livro de Atos eu percebi que toda manifestação do sobrenatural de Deus está ligada à oração, a um momento de oração, a um período de oração, a oração em si. Em Atos 2, por exemplo, o Pentecoste, o povo estava trancado há um tempo. E o Espírito de Deus veio sobre eles. Atos 3, como de costume, Pedro e João estavam indo ao lugar da oração, encontra aquele coxo e ele pede uma esmola, e ele fala, não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, levanta e anda. Estava orando, acontece um milagre, estava indo para um lugar da oração. Atos 4, eles foram cheios do Espírito e levantaram a voz em oração. Atos 9, Ananias recebe a direção de Deus para encontrar Saulo enquanto ele orava. Atos 10, Pedro sobe no telhado para orar, e assim vai o livro de Atos todo. Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Deus está fácil para nós. Deus está fácil para a humanidade. Deus está muito mais interessado em você viver o melhor dele para você do que você mesmo. Mas nós precisamos ter um coração nele. Deus não vai pegar uma Ferrari e dar para uma criança imatura, porque ela vai se matar. Deus quer que você tenha estrutura, que o seu coração esteja nele. E é muito comum a gente ver pós-conferência, igual a gente viveu, ou pós-culto pesado, cheio da glória de Deus. Em seguida, alguém que estava aqui junto com a gente, no nosso meio, quebrar a cara, ser inconstante. É muito comum, porque é como se aqui fosse uma grande fogueira, sabe? Você chega perto da fogueira, você vai ficar quente, você vai se esquentar. Mas você tem o dever de pegar a lenha no dia seguinte e nutrir esse fogo. Você já viu fogão a lenha? Por 1 ano e meio eu comi comida de fogão a lenha. Eu morei numa fazenda quando eu tinha 14 anos. E lá era fogão a lenha. E uma época eu fui trabalhar na cozinha e eu colocava a lenha e Deus começava a ministrar aquilo no meu coração. Eu colocava um pouco mais de lenha, o fogo acendia de novo, daqui a pouco ficavam as brasas. Quando o fogo parecia que ia se acabar, você tinha que colocar mais lenha. E o que Levítico está falando é, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas antes, retire as cinzas, coloque num lugar seguro, fora do acampamento, para que isso não impeça que o sacrifício queime, a gordura queime, e o sacrifício suba como um sacrifício suave, agradável às narinas de Deus. Você precisa pegar as cinzas do fogo passado, retirar e colocar uma nova lenha. E como quebrar a inconstância na sua vida? Um pilar básico, oração. Oração, talvez você precise sair desse culto hoje decidido a estabelecer uma vida de oração como rotina, assim como você precisa beber água, assim como você precisa do ar para respirar, o seu espírito precisa de oração. Muitas pessoas são inconstantes, ela vem para a igreja, ela vem para o culto, mas esse fogo se apaga. E o que faz você ser constante? A resposta é fome. Fome atrai a manifestação de Deus. O Ale falou aqui sobre fome. Em Hebreus 11:6 diz que nós recebemos a promessa de que Ele é galardoador daqueles que buscam conhecê-lo. A palavra buscam conhecê-lo ali no grego, um dos significados é ansiar.
Quando nós ansiamos pela presença de Deus, Ele nos recompensa com a sua presença e com o seu poder. Então decida ser faminto. Olha o que Salmo 34 diz: aos que o buscam, bem nenhum lhe faltará. Salmo 107, Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Jesus ministrava em uma multidão por um longo período, lá em Mateus 15. E os discípulos sugeriram que Ele mandasse a galera embora. Falou, a gente não tem comida, não tem como alimentar essa multidão. E Jesus não vira as costas para ela. Porque na vida de Jesus você observa que cada pessoa que tinha fome, Ele alimentava. Então se você tem fome, você vai ser saciado por Deus. Olha o que diz João 6, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Perceba que Ele não diz, não ficaremos com fome de novo, mas que você não vai ter sede, você não vai continuar com fome, você não vai continuar com ela. A nossa fome e a nossa sede vão ser saciadas, nós não teremos falta quando nós temos fome. Olha o que Mateus 5 diz no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todas as vezes que a gente vê alguém com fome de Deus, a gente vê essa pessoa sendo saciada. Olha o cego Bartimeu, ele estava desesperado para que Jesus curasse ele. Quando Jesus passou, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandaram ele calar a boca, e ele gritou mais alto ainda. E Jesus para e responde, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Todas as vezes que nós vemos alguém com fome, a gente vê que essa pessoa é saciada, né? E como ter fome de Deus, como ter fome espiritual. E uma chave que eu vejo, outro pilar básico, jejum. Quando você jejua, você mata a sua carne, você inclina o seu coração para as coisas do Espírito. O jejum te traz uma inclinação para Deus. Se nós não temos fome por Deus, nós vamos ter fome por alguma outra coisa. Se você não tem fome de Deus, o seu coração está se alimentando de outras coisas. Uma vez, eu fiz um jejum de 7 dias, jejuando apenas com água. E, cara, deu muita fome. Você pode pensar que, deu muita fome mesmo. Só que depois de um tempo, até fome eu não tinha mais. Eu só tinha tipo uma fraqueza. E eu sempre pensava, cara, quando eu terminar esse jejum, eu vou fazer um churrasco. Porque eu amo carne, velho. Eu amo churrasco. Amo muito churrasco mesmo. E eu falei, eu vou fazer um churrasco. E quando eu terminei o jejum, eu de jejum indo comprar carne, estava com vontade de comer aquela carne tipo crua. Estava com muita fome mesmo. E eu comprei a carne, e de jejum ainda, e o jejum só acabava à noite. E eu vim para o culto, era um domingo, estava aqui no culto, fui para casa, tudo prontinho só para acender e colocar. E eu falei, eu vou comer muita carne. E quando eu fiz o churrasco, eu comi alguns pedacinhos de carne, pouquinha carne mesmo. E eu já estava muito saciado, eu já estava muito cheio. E nessa hora o Espírito Santo falou bem assim para mim, Daniel, da mesma forma é na sua vida espiritual. Quando você está comendo todo dia, quando você está fazendo várias refeições, você vai comer, aquilo vai te dar fome, você já vai conseguir comer de novo, e vai passar, vai te dar fome, você vai comer de novo. Agora, quando você não come de mim, quando você não está com fome, você vai comer um pouquinho, e você já vai estar saciado. Da mesma maneira é na nossa vida espiritual. Se você veio para a conferência e você foi tocado por Jesus, e você tem uma vida de devocional, e você tem uma vida de devoção a Deus, e você tem uma vida de oração, e você jejua, e você lê a Bíblia, e você lê bons livros, na segunda-feira você já estava buscando mais de novo. Agora, se a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, ela está capengando, talvez você esperou o próximo Relive e você está comendo de Deus hoje. E tem pessoas que vão vir na próxima conferência, porque elas não estão comendo de Jesus. Eu não falo isso com peso sobre você, sabe? Eu não falo isso
apontando o dedo para você, falando que você é um fraco, que você não tem fome de Deus. Eu estou falando que quanto mais você come do pão da vida, mais você quer comer do pão da vida. Quanto mais você acessa as fontes de Deus, mais você bebe água e mais você tem sede. E mais você quer permanecer na presença de Deus. Leonard Ravenhill disse: quando nós desejamos Deus o suficiente, quando nós anelamos Deus o suficiente, quando nós queremos Deus o suficiente, então Ele vai vir de uma forma que Ele nunca veio antes. Eu sinto que Deus hoje só quer trazer um lembrete para a gente aqui hoje. Me busca, tenha fome de mim. Eu tenho tantas coisas para dar para você, mas eu preciso que você tenha estrutura. Eu preciso que você tenha o seu coração em mim, para você suportar o peso da glória, da bênção que eu quero derramar sobre você. Então hoje já se coloque de pé. Aquele pix. Analise o seu coração hoje. Feche os seus olhos. Talvez você está aqui hoje e você pensou: cara, lá em 2017 eu queimava mais por Deus do que eu queimo agora. Talvez você está aqui hoje e você pense: cara, quando eu me converti, tudo que eu pensava era Jesus, tudo que eu falava era Jesus. Eu priorizava a minha vida de oração, eu priorizava buscar a Deus, conhecê-lo através da sua palavra. E talvez hoje você olhe e não se enxergue queimando tanto de amor por Jesus. E eu me sinto aqui impelido pelo Espírito Santo para desafiar você a colocar lenha na sua vida espiritual. Talvez hoje tudo que você tenha é olhar para o lado e ver um gravetinho. Mas pega esse graveto, coloca embaixo do seu braço e exerça o seu sacerdócio e coloque esse graveto numa fogueira. Porque daqui a pouco você vai olhar para o lado e você vai encontrar um outro graveto. E você vai colocar na fogueira. E você vai encontrar folhas. E você vai colocar na fogueira. E você vai olhar e vai ver pedaços de madeira, galhos de árvore. E você vai colocar nessa fogueira. E essa fogueira vai começar a crescer. E você vai ser tão cheio do fogo de Deus, que esse fogo vai aquecer o seu coração e você não vai deixar ele se apagar mais. E eu te pergunto, o que você vai fazer com essa palavra? Uma palavra tão simples. Com certeza você já sabe praticamente tudo ou tudo que eu falei aqui. Mas o que você vai fazer com isso? Não perca a chance de queimar por Jesus. Talvez essa seja a sua última oportunidade de queimar de amor por Jesus. Quando nós vemos alguém morrendo precocemente, a gente para e pensa: caraca, que cedo, que precoce, tão novo, tão nova. A vida é um sopro. A Bíblia fala: é melhor ir numa casa onde há luto do que em um lugar onde está acontecendo uma festa. Talvez você não tenha nenhuma chance a mais de queimar por Jesus. E eu não estou aqui trazendo nenhuma condenação e nenhuma maldição sobre você. Eu só quero ser uma seta que aponta para Ele, sabe? Que aponta para o Espírito de Deus. Então hoje pegue a sua lenha, pegue o que você tem e coloque na fogueira do seu coração. Vamos lá, vamos encher esse lugar de adoração, vamos encher esse lugar de oração. Hoje não é um dia para nós termos performance diante de Jesus. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é um excelente recompensador daqueles que o buscam. E a nossa maior recompensa é a presença de Deus.
Talvez você vai sair daqui hoje e você vai fazer um voto com Deus de fazer 40 dias de oração, ao menos 1 hora por dia em oração. Talvez o que o Espírito Santo quer que você faça é um propósito de jejum de 21 dias, de 40 dias, de 3 dias. Talvez o que você vai fazer hoje é orar pelo menos 1 hora, vai decidir orar pelo menos 1 hora e não responder ninguém no WhatsApp, não olhar o Instagram, nem o TikTok antes de falar com aquele que importa, antes de ver o status daquele que mais importa. Vamos lá, tem alguém com fome de Deus aqui hoje? Levante as suas mãos. Não perca a chance de queimar por Jesus. Não perca esse momento de queimar de amor por Jesus, até as brasas virarem cinzas, até você ser um só com Ele, até você ser confundido com Ele, até você ser achado nele. Pois eu considero como perda todas as coisas para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Jesus, nós temos fome de Ti, nós temos sede de Ti. Será que você pode dizer isso para Ele? Jesus, me batiza com uma fome, com uma sede de Você. Vamos lá, vamos encher esse lugar de oração. Faça a sua oração mais sincera diante de Deus. Talvez a sua melhor oração hoje seja: Deus, eu estou em pecado, o meu coração está frio, mas eu preciso de Você. Vamos lá, o véu já foi rasgado. Nós não precisamos de uma banda e de um sacerdote para nos conduzir ao Santíssimo. O véu foi rasgado, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício.